A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Eu sou o pastor Luiz Fernando. Nós vamos pedir que Deus esteja nos abençoando agora neste momento de reflexão da palavra. Depois da oração teremos a palavra dos nossos patrocinadores. Oremos. Deus e Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço, ó Deus, porque podemos aqui neste programa ler a Tua Palavra, levar essa mensagem, ó Deus, do Evangelho, da salvação, da esperança. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e abençoe a cada um que está ouvindo, ó Pai, a Tua Palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Estamos, então, no mês de março, comemorando mais um ano de vida da Igreja Presbiteriana de Lages, mais um ano de organização, e nós louvamos a Deus por isso. E eu quero trazer uma palavra para você, da Palavra de Deus, no Salmo 126. Eu vou ler a palavra de Deus, então, para nossa instrução, nosso conforto. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Queridos, a nossa história é uma história cheia de altos e baixos. Assim como a história de qualquer ser humano, de qualquer instituição, temos os nossos momentos de alegria, de felicidade, temos os nossos momentos de tristeza. Então, trazendo aqui uma reflexão sobre o que o salmista está dizendo, né? De que num momento em que ele lembrou que quando ele estava vivendo aquele momento, ele lembra que é bênção de Deus, e que essa bênção de Deus pode ser renovada, e Deus pode renovar essa bênção. Ele lembra disso e ora: restaura a nossa sorte, ó Deus. Eu trouxe no último programa que eu fiz aqui um pouco do histórico da Igreja Presbiteriana, um pouco do histórico do pastor Midkiff, que nas suas lembranças ele falava sobre a situação de Lages, a situação ali de curitibanos, né, que estava uma guerra entre famílias, e quando ele construiu a nossa igreja ali, por volta da década de 30, né, construiu a escola evangélica em 1935, e o templo foi construído em 1936. Então, olhando aquela época, aquelas dificuldades, né, o que foi construído, como a situação, né, em meio à guerra, em meio às dificuldades de se obter os materiais, né? Então nós vemos Deus atuando grandemente naquele momento, e depois
a igreja está comemorando este ano 66 anos de organização eclesiástica. Ou seja, em 1957 somente, né? Quase 30 anos depois que a igreja conseguiu andar com as suas próprias pernas. Então nós não temos como medir as dificuldades que foram, né, esses 30 anos andando ali na construção, na manutenção, no sustento da obra, mas nós louvamos a Deus porque nós chegamos até aqui. E a história da igreja nos últimos 66 anos nos conta momentos de muita alegria, momentos de uma efetiva ajuda da igreja para a cidade de Lages também retribuindo, né, a igreja, a SAF, como Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, ela recebeu, né, como forma de agradecimento, recebeu até terrenos, né, propriedades, em agradecimento à forma como trabalhamos na sociedade, né, para a cidade de Lages. E durante esses 66 anos de organização, muitas pessoas ilustres passaram por ali, deixaram o seu legado, deram a sua vida, né? Muitos pastores e famílias, missionários, muitos pais de família, presbíteros da própria cidade de Lages, que passaram por ali. Então nós somos gratos a Deus pelas histórias das vidas que passaram por ali. E ainda hoje nós temos, né? Estamos hoje vivendo um período muito, muito bom na nossa igreja. Um período de renovação da fé, renovação dos membros da igreja, famílias chegando, né? No último domingo recebemos aí cerca de 5 famílias. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa igreja. Pedimos que Ele continue sustentando, derramando a sua graça, o seu amor. E quando o salmista traz essa oração aqui, né? E essa oração tem como tema, que foi colocado pela Sociedade Bíblica aqui, consolo para os que choram, né? Então, é difícil a gente avaliar esse momento que ele está vivendo aqui, o que ele quer dizer. Tem salmos que são salmos que foram escritos pré-exílicos, no exílio e pós-exílio. Se a gente fosse contar pelas páginas, pelo número aqui, seria um pós-exílio, mas é um momento em que Israel não está vivendo um momento bom. Ele diz, olha, quando a gente estava num momento bom, a gente lembra das nossas festas, do nosso coração grato, e nós queremos voltar a esse momento. Perceba, queridos, muitas vezes nós não nos damos conta do momento que nós estamos vivendo, que é quando é um momento bom, e nós só percebemos que aquele momento é um momento bom quando nós enfrentamos dificuldades, né? As dificuldades chegam, as lutas chegam, e muitas vezes nós passamos por esse momento de alegria, de, como diz o Salmo aqui, sorte, né? De sorte é uma vida boa, é uma vida que Deus contempla com saúde, com energia para se fazer as coisas. E quando chega o momento de dificuldade, os tempos ruins, aí que nós vamos lembrar que aqueles tempos eram tempos bons, eram tempos de alegria. E muitas vezes nós passamos por esses tempos de alegria, de sorte, de felicidade, e não agradecemos a Deus, não somos gratos. Eu, nas minhas orações, eu sempre aprendi a agradecer a Deus pelo dia que nós estamos vivendo. E Ele sempre nos dá a oportunidade e a possibilidade de nós vivermos um dia na presença dEle com o coração grato, percebendo a graça que Ele tem derramado. O salmista, ele faz uma comparação aqui, que ele ouvia as outras nações dizendo, né, que aquele momento
era um momento que as nações reconheciam grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Perceba que a nossa história, quando nós estamos passando por esse momento de alegria, nós só vamos perceber a bênção de Deus quando alguém fala, mas como você é abençoado, como a sua sorte mudou, está grande, né? Como você tem sido abençoado nesse momento da sua vida. E assim é a história da igreja. Eu quero agora fazer esse exercício de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida da nossa comunidade, pela liderança da nossa igreja, que pela graça de Deus, hoje nós temos uma grande liderança piedosa, né? Há momentos em que a igreja sofre quando os presbíteros, os líderes, os pastores não vivem uma vida piedosa, de alegria, de devoção a Deus, né? Nós estamos nos nossos grupos de estudo estudando um livro chamado Você Não Está Aqui Por Acaso, e essa semana falou ali sobre as 5 causas mais comuns de direcionamento das vidas das pessoas, né? E ali dos direcionamentos mais comuns é nós vivemos direcionados pela culpa, nós vivemos direcionados pelo medo, nós vivemos direcionados pelo materialismo. Então tudo isso são questões do nosso coração que muitas vezes inconscientemente nós vivemos e não percebemos que as nossas atitudes, as nossas decisões são baseadas muitas vezes no medo, no materialismo, no rancor, não é? E nós complicamos a nossa vida com isso. E a proposta do estudo é sabermos que nós fomos criados por Deus para um propósito. Então, quando nós não percebemos, não conhecemos o nosso propósito diante de Deus, nós especulamos o que é a vida, né? Tentamos entender a vida a partir do nosso entendimento, não da palavra de Deus, que é a revelação para a nossa vida. Nós partimos o nosso conhecimento próprio a partir daquilo que nós sabemos ou queremos apreender das mais diversas fontes, mas sempre partindo do nosso interesse, dos nossos conhecimentos, do nosso coração. E aí a gente só tem o caminho da especulação. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, Deus revela que nós nascemos porque Ele planejou, que nós não somos fruto do acaso, nem do acidente. Muitas vezes a gente ouve, né, aquelas conversas, você não foi planejado, você foi um acidente, você não deveria ter nascido, não era para você estar aqui. E isso pode ser na mente humana, mas é uma especulação da mente humana, porque a mente humana não fez esse plano, mas nos planos eternos de Deus, cada pessoa é um indivíduo planejado, que Deus, como diz o Salmo 139, conhece cada dia, antes mesmo deles acontecerem. Todos os nossos dias foram escritos na palavra de Deus, e Ele conhece o nosso ser, conhece o nosso coração, quanto ele é pecaminoso também. E isso levou Deus, nos seus planos eternos, a nos amar a ponto de nos dar o seu Filho Jesus Cristo. E Ele, por amor do seu nome, né, Ele nos salvar, nos resgatar de nós mesmos. A nossa perdição é causada pela nossa própria perdição, pela nossa própria escolha de nos afastarmos de Deus. Então o salmista ele fala de um momento que agora nós olhamos e falamos assim, eu era feliz e nem sabia, né? Aqui ele sabia, as outras pessoas estão dizendo, olha, você é abençoado, você passou por esse momento, você está nesse momento de grande bênção de Deus, recebendo as mais ricas bênçãos de Deus. E ele diz, é verdade, com efeito, versículo 3, né, ele fala assim, com efeito, grandes coisas
fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Comece a olhar para a sua vida e ver como Deus atuou na caminhada. Pode ser que você não esteja passando por um momento tão alegre agora. Pode ser que você não esteja vivendo esperançoso. Pode ser que o cenário que você está vivendo seja um cenário de tristeza, de rancor, de desesperança. Mas Deus, na palavra dele, ele nos ensina a orar, que mesmo diante desse cenário, nós devemos confiar que ele tem algo melhor para nós. Que a nossa vida não é uma vida sem rumo, sem um planejamento preciso de Deus para o propósito eterno dele. Nós somos criados para ser eternos. A nossa vida não se resume ao materialismo aqui proposto. Depois daqui não há mais nada. O que eu posso viver, eu vou acumular aqui e é isso que eu tenho que viver. Esse é um pensamento tacanho, pequeno demais para o que nós fomos criados, como revela a palavra de Deus. E ele termina esse salmo fazendo essa oração: restaura, Senhor. Né? Quando nós estamos conversando com Deus, é uma oração. Isso chama oração. Então ele está dizendo aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então ele faz uma comparação aqui com algo que ele vê que é uma realidade onde ele mora. Vamos lembrar aqui que ele é um israelita, está lá em Israel. Em Israel existe um lugar chamado Neguebe, ou Negev, né? O deserto do Negev. E o que acontece nesse deserto? Deserto é deserto, deserto não chove, deserto é árido. Mas nesse Negev acontece um fenômeno interessante. Chove não ali, mas a uma distância muito longa. Alguns dizem 1.400 quilômetros até. Alguns dizem, não sei. Mas é um lugar muito longe daquele deserto que chove e aquela água vem caminhando. E aquela água vem rompendo as barreiras até chegar nesse deserto do Negev. Né? Alguns outros dizem que é no monte que chove e aquela água desce do monte e entra ali naquele deserto. E por onde aquela água passa, desperta a vida. Né? Então, a comparação que ele faz é que mesmo que estejamos num momento de secura, de desesperança, sentindo que estamos num deserto, a Bíblia usa o deserto como uma figura de provação, né? Uma figura de linguagem que nós passamos e nós não vemos esperança, nós estamos sedentos, nós estamos fatigados, né? O deserto onde Jesus foi tentado, o deserto onde passou 40 anos o povo de Israel. Então a figura do deserto é uma figura de desolação, uma figura de morte, mas de tentação, de provação. Então o salmista usa essa figura de linguagem também. Mas essa figura de linguagem é que nesse deserto há possibilidade de vida. E essa possibilidade de vida, Deus é quem manda. Assim como as águas do Negev. Águas que vêm de longe, entram naquele deserto. E aquela vida que está ali, que não está visível, que não está desabrochando, ela começa a brotar. Flores, grama, a flora, ela vem à tona, né? Então fica verde o deserto por onde a água passa. Então essa figura de linguagem é uma figura de esperança, de refrigério, de vida. Então ele usa um outro exemplo. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O trabalho do semeador muitas vezes é um trabalho de fé. Ele está semeando, jogando aquelas sementes. E muitas vezes aquelas sementes elas são jogadas em meio a muitas lutas. Há uma esperança de que elas brotem, mas quem trabalha no campo sabe que elas também correm o risco de não brotarem, correm o risco de não vingarem. E em meio às lutas nós temos que crer que Deus está olhando para o nosso sustento. Muitos que trabalham no campo trabalham assim, estão indo para a sua luta diária, crendo que Deus vai abençoar, vai mandar chuva no momento certo, vai mandar o sol na temperatura correta, para aquela semente ela brotar e produzir aquilo que ela foi criada para produzir e para sustentar e trazer a prosperidade, a alegria, o sustento, a comida para dentro de casa. Aqui ele usa a linguagem daquele que trabalha com a esperança de que Deus vai retornar aquilo que ele está fazendo. E o trabalho nunca é fácil, né, irmãos e irmãs? O trabalho muitas vezes judia da gente, né? O trabalho é pesado, ele consome as nossas forças, ele é em meio a lutas, mas a vitória é maravilhosa quando nós temos a colheita. E é aqui que entra a nossa oração, a nossa fé, pedindo para Deus que nós possamos aproveitar as bênçãos dele. Aquele que semeou em meio às lutas e consegue colher feixes, né? Consegue trazer o produto daquilo que foi semeado. Ah, que alegria, que sabe como difícil foi. Sabe que esse resultado é bênção de Deus, porque ele nada pode fazer com relação ao clima, ao tempo, mas aquilo que foi determinado que ele fizesse, que é a semeadura, ele fez. Então muitas vezes Deus tem para as nossas vidas planos de bem, planos de prosperidade, né? Para que vivamos bem com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa igreja, com os nossos irmãos e irmãs. E muitas vezes nós desperdiçamos isso porque não fazemos a nossa parte. Nós nem semeamos. A gente olha e fica pessimista, fala, não vai dar certo, olha o clima como é que está, o sol está muito forte, a chuva não veio. E somos levados a desistir antes mesmo de tentar, não é? Muitas vezes nós olhamos o cenário que está a nossa vida, as possibilidades, e já queremos nos desesperar, já queremos desistir. Mas Deus está nos mostrando, a palavra dele está nos levando a crer que ele está conosco, a crer que ele está nos abençoando, mesmo quando nós não vemos isso acontecer. Então Deus, ele traz essa palavra. O Salmo 126 nos ensina a confiar que Deus está conosco. Muitas vezes a gente tem que ouvir os outros dizendo, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E o Senhor tem feito grandes coisas. Pare, sente, respire e observe a sua vida. Onde você está? Como você está? Se for um momento de alegria, louve a Deus. Se for um momento de luta, louve a Deus. Por isso estamos alegres. Porque Deus fará muito mais coisas pela sua vida. Obrigado por você ter nos ouvido. E quero te convidar para participar dos nossos cultos às 19 horas no domingo. Às 9 horas nós também temos um culto no domingo, pela manhã. E às 10 horas da manhã nós temos escola bíblica dominical. Então 9 horas da manhã o culto, às 10 escola dominical. E depois 19 horas à noite, culto também. Você é o nosso convidado, principalmente nesse mês de aniversário. Você vai sair dali com uma palavra de bênção para a sua vida. Leve sua família, nós temos ali uma estrutura para atender crianças pequenas, tá? Temos uma palavra para as crianças pequenas também,
A escola dominical temos salas para as crianças pequenas, para jovens e adultos. Então você é o nosso convidado com a sua família para louvar a Deus, para receber a palavra dele. E nós queremos que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,